Olá, famílias! Hoje eu quero orientar vocês um pouquinho sobre quando levar a criança para o pronto-socorro. Nessa época do ano que a gente está com surto de bronquiolite, de influenza e de muitas outras infecções, os pronto-socorros estão superlotados. Tem pronto-socorro particular, da rede privada, que está com 3 a 4 horas de espera por atendimento. E grande parte dessas crianças que estão no pronto-socorro esperando atendimento não precisavam estar lá. Então esse vídeo é uma orientação nesse sentido, para que vocês avaliem criteriosamente, mesmo não tendo um pediatra com quem vocês possam contactar, qual é o momento de levar a criança no pronto-socorro. A primeira dúvida é sobre a febre. Muitos pais no primeiro pico de febre já se desesperam, já correm com a criança para o pronto-socorro. E não precisaria ser assim, porque a febre, gente, ela é sim um sinal de que está acontecendo alguma infecção, mas ela não é a infecção em si. Ela demonstra que o nosso sistema imunológico está reagindo a um determinado agente infeccioso. E em inúmeras situações, essa resposta imunológica é tão eficaz em combater o agente infeccioso que a gente não consegue detectar o foco da infecção. Fica uma febre sem sinais. A gente não percebe ali inflamação no ouvido, na garganta, sintomas respiratórios, nada disso. E é por isso que, se a criança tiver febre, a ideia é você medicar em casa e observar a evolução. Se a criança tiver algum sinal de alerta, então um estado geral muito ruim, muito comprometido, ou uma criança que fala claramente, tô com a garganta doendo, tô com o ouvido doendo, tô com dor de barriga, tô com dor para fazer xixi, aí você vai procurar o atendimento. Ou se essa febre ficar persistente, então a criança tem febre, mas ela tá ótima, brincando ali, não tá tendo nenhum sinal de alerta, você medica, depois ali de 6, 7 horas volta, você dá o remédio de novo, mas essa febre está persistente, a gente já está indo para o 3º ou mais ou menos para o 5º dia de febre. O ideal nesse caso, gente, é vocês levarem para a criança ser avaliada no consultório pediátrico. Mas se não for possível, realmente uma febre mais prolongada merece ser investigada. E aí talvez seja a hora de considerar a possibilidade de ir para uma avaliação do pronto-socorro. Nessa criança que está com febre e sintomas respiratórios, sintomas gripais, a gente vai considerar levar ao pronto-socorro pensando na possibilidade de ser algo mais grave, se houver a associação de sinais de desconforto respiratório. Então a gente tem aquele retração aqui, da fúrcula, que é quando há uma contração da musculatura do pescoço, a retração entre as costelas, então quando contrai a musculatura entre as costelas, a retração embaixo do diafragma, então aqui embaixo das costelas, ou aquela respiração muito acelerada, muito ofegante. Só tomem cuidado com a respiração ofegante, que bebês pequenos, quando estão com o narizinho muito obstruído, eles tentam respirar pela boca, então eles ficam que nem um cachorrinho. Então, antes mesmo de considerar que a criança está com desconforto, procure fazer uma boa higiene nasal, lavar o nariz, desobstruir o nariz dessa criança, e se ainda assim ela mantiver essa respiração acelerada e esses sinais de esforço, aí é importante sim levar para uma avaliação, e aí pode ser que seja assim no pronto-socorro, porque aí o desconforto respiratório é sempre um sinal de alerta. Mas se a criança está gripadinha e está bem, mesmo que ela esteja tendo febre, o ideal é uma avaliação com o pediatra em consultório, mas você também pode cuidar dessa criança em casa, ali fazendo a lavagem nasal, a inalação, porque nesses quadros respiratórios, até na própria bronquiolite, a gente não vai ter tratamento medicamentoso específico. Então, são medidas de suporte mesmo. Por isso que não faz tanta diferença assim esse atendimento via pronto-socorro para uma criança que está bem, sendo que essa é a grande maioria das crianças que estão ali na espera esperando 3, 4 horas para ser atendida e vai sair do pronto-socorro com uma receita de dipirona para febre, inalação e lavagem nasal. Na verdade, acaba saindo do pronto-socorro com receita de um monte de xarope, que a gente sabe que tem mais efeitos ruins do que bons para essa criança. Evitar o uso indevido de medicações é também um motivo para a gente não procurar tanto assim o pronto-socorro. E aí a gente tem os quadros gastrointestinais, que se manifestam com vômito e diarreia. Nesses quadros, as famílias têm muito medo da desidratação, e esse medo é muito pertinente. Então, se a criança está vomitando, a gente pode usar em casa algo sintomático para inibir esse vômito, mas ele nem sempre é efetivo. Então, se a criança está tendo muitos episódios de vômito a ponto de não conseguir ingerir líquidos, é uma situação que a gente precisa considerar sim no pronto-socorro. Nesses quadros gastrointestinais e nas infecções gerais, as crianças têm uma recusa alimentar importante durante o quadro agudo. E o fato de estar sem comer, por mais que as mães se incomodem muito, não é uma justificativa para ir ao pronto-socorro, porque muitas vezes a criança não está comendo lá a comidinha, o almocinho, a frutinha, mas ela está mamando, e ela aceita água, aceita o suco, aceita líquidos, e através desses líquidos a gente consegue garantir a hidratação. Então,
pensando na desidratação, é de fato uma situação que a criança não está aceitando líquidos, ou ela está fazendo pouco xixi, teve uma diminuição importante do xixi, que também é um sinal de desidratação. E em relação à diarreia é um sintoma muito incômodo, né? E pode durar até 15 dias um quadro de diarreia aguda, de infecção intestinal. Mas ir ao pronto-socorro mesmo só se justifica se a gente tem uma diarreia com a presença de sangue nas fezes, porque isso é sinal de uma diarreia bacteriana e pode precisar do uso do antibiótico, ou se a criança manifestar uma dor abdominal que é muito localizada. Na diarreia, a criança pode ter cólica, né? Ter aquela sensação ali daquela dor abdominal, principalmente na hora que vai ao banheiro. Agora, se a criança tá ali com uma dor, por exemplo, só do lado direito, só perto do umbigo, e essa dor é intensa e persistente, também vale a pena a gente procurar o pronto-socorro nesses casos. E aí, a gente vem para as doenças de pele, as doenças exantemáticas, né? Muitas dessas doenças a gente tem um padrão de ter ali de 3 a 5 dias de febre e depois aparecem as manchas pelo corpo. Nessas doenças, o estado geral da criança costuma ser ótimo, a criança ela nem parece que está doentinha. Se a família consegue entender mais ou menos o que está acontecendo ou tem a possibilidade de uma consulta em consultório, essa criança não precisa ir ao pronto-socorro. Tá, gente? É uma criança que a gente consegue tratar em casa. Por fim, pensando nas infecções, a gente não pode esquecer da dengue, né? Então a dengue, na criança, às vezes ela é difícil de identificar porque a criança não fala claramente pra gente que ela tá com dor, né? E a dengue tem basicamente febre e dor no corpo. Então às vezes a criança pequenininha, ela tem febre e ela tá chorosa, ela tá irritada. A gente não consegue identificar, entender de fato que ela esteja com dor. E às vezes essa irritabilidade acaba justificando a procura ao atendimento. Mas de verdade, na dengue, o que é o sinal de alerta, que precisa mesmo do atendimento, é quando a gente observa sinais de sangramento. Então, sangramento na gengiva, as petequias, que são as pintinhas vermelhas na pele, que mostram sangramento ali de capilares venosos, sangramento na urina, sangramento no nariz, no ouvido. Então, são sinais de alerta ali que precisaria procurar o pronto-socorro. E um outro motivo na pediatria que justifica a busca ao pronto-socorro são as quedas em que a criança bate a cabeça. Isso aí, gente, quando em uma queda realmente procurar o pronto-socorro, vai variar muito de acordo com a idade da criança. Se é uma criança menor de 6 meses que cai ali do sofá, da cama, e você percebe que essa criança bateu a cabeça, é sempre bom levar no pronto-socorro sim. Agora, crianças maiores, ou que quando na queda você presencia a queda e você viu que a criança caiu, mas ela não chegou a bater a cabeça, não necessariamente você precisa ir ao pronto-socorro. Muitas vezes, nessa situação, a gente consegue observar a criança em casa com bastante tranquilidade. Se for uma queda maior do que a altura da criança, mesmo que ela não tenha batido a cabeça, a gente precisa levar no pronto-socorro também, porque nesse caso existe um risco de fratura, de torção, de essa criança ter se machucado um pouco mais. Então, basicamente, são alguns sinais de alerta para ir ao pronto-socorro. Febre prolongada, e prolongada eu considero 3 a 5 dias, desidratação, sangue nas fezes, desconforto respiratório e bater a cabeça. Fora isso, gente, tentem ao máximo cuidar das crianças em casa. Evitem de ficar indo muitas vezes ao pronto-socorro, evitem o uso indevido de medicamentos, evitem os exames em excesso das crianças de vocês.